Sobre liberdade de expressão, você é a favor da liberdade de expressão dos professores dentro de sala de aula? Bom, primeiro eu vou só responder alguma coisa aqui a respeito do que ela falou anteriormente. Você viu que ela diz defender as mulheres, mas imagina uma menina que foi estuprada, falar que foi estuprada e ela fazer uma ironia com o estupro da menina. Isso é muito baixo, isso mostra que ela só se preocupa com as mulheres que não são... Que são feministas. As mulheres que não são feministas, pra ela não tem importância, ela não se preocupa com o sentimento delas, tanto é que ela ofendeu essa menina publicamente, ela tá sendo processada por isso, ela vai explicar pra justiça. Quando se trata de liberdade de expressão, se a pessoa viola algum direito, se a pessoa difama, calunia alguma pessoa, essa pessoa tem um devido processo legal que ela tem que respeitar. Não é simplesmente um juiz autoritário determinar que a pessoa saia do ar. Isso é censura, isso fere o princípio do devido processo legal, e é isso que aconteceu no caso da Zoe Martinez, que ela não foi capaz de defender, porque ela só defende quem está do lado dela. Agora, respondendo a sua pergunta sobre escola sem partido, eu acho que o professor ele tem total liberdade dentro daquilo que é estabelecido no conteúdo programático. Por quê? Porque dentro da sala de aula existe um público cativo. Os alunos não têm a opção de escolher ouvir ou não ouvir. Então o professor tem que respeitar aquele conteúdo. Ele tem a obrigação dentro de sala de aula de dar os dois lados da moeda. A partir do momento que o professor deixa de dar aula, de dar o conteúdo necessário para que os alunos aprendam e passa a fazer militância, passa a tentar formar militantes dentro de sala de aula, usa a audiência cativa que ele tem para formar verdadeiras pessoas alienadas, porque muitas vezes um adolescente não tem capacidade argumentativa para argumentar com o professor. Então ele usa desse espaço para plantar informações muitas vezes falsas na cabeça desses alunos. Ele tá errado e ele tá ferindo, inclusive, o direito desses alunos, porque eles estão ali com uma audiência cativa, e por isso o professor não tem o direito de tomar esse tipo de conduta, e o aluno deve comunicar sim à direção quando isso acontecer e for flagrante. Dentro disso, se ele respeitar a liberdade, respeitar, né, o conteúdo programático, e se dentro disso ele colocar as opiniões dele, também deixando claro que são opiniões dele e botando contraditório, não tem problema nenhum, o professor tem o direito de falar o que pensa. O professor ele tem liberdade de cátedra baseado na Constituição, artigo 206, então ele pode falar o que ele pensa de acordo com a ideologia dele, não simplesmente o assunto programático, porque isso seria doutrinação. Isso você daria uma cartilha pro professor seguir e ele teria que seguir essa cartilha, e não simplesmente dar a opinião dele e o aluno ter o senso crítico. Também temos a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, que fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Não só isso, a gente tem a liberdade de cátedra dos professores, que não está sendo respeitada pela escola sem partido, porque eles simplesmente estão filmando os professores dentro de sala de aula e falando que é doutrinação ideológica qualquer pensamento que não siga a cartilha que é destinada. Então a gente tem a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias e concepções. No meu estado, por exemplo, existe perseguição de professores dentro de sala de aula, eles são filmados por simplesmente explicar sociologia. Então, um professor de sociologia não pode falar de movimentos sociais mais porque ele é filmado dentro de sala de aula. Isso é totalmente castrar a liberdade de expressão dele. Então, eu vejo que a direita tem essa hipocrisia de perseguir professores pela liberdade de expressão deles, enquanto prega que é a favor da liberdade de expressão e que é contra a censura. Mas o professor pode ser censurado. Na ideologia de vocês, o professor pode ser censurado. Ele pode ser castrado a sua liberdade de expressão, sendo que nós temos na Constituição, e a Constituição fala que nós temos a liberdade de cátedra dos professores. Então aí a gente percebe que a direita defende a liberdade de expressão de pessoas que cometem crimes, mas não defende o professor. É interessante que a audiência que está dentro de uma sala de aula é uma audiência cativa. Por que um veículo de mídia pode falar o que pensa e um professor não pode falar tudo o que pensa? Na verdade, ele pode falar o que pensa, mas ele não pode falar só o que pensa. Porque o público que está dentro de uma sala de aula não tem escolha. O público que assiste um programa de televisão, ele tem escolha de desligar o canal caso ele não queira. O aluno não, ele é obrigado a ouvir. E você disse, tá previsto, pluralidade de ideias. É só isso que a gente defende. Que seja plural, que ele explique todos os lados da história. Que ele não seja enviesado, que ele não tente formar, em vez de educar, formar uma militância dentro de sala de aula. Ninguém é a favor de professor ser perseguido. A gente é a favor do professor ele defender e dar uma aula plural. A maioria dos professores que você está citando aí nesses casos tem vídeos flagrantes de tremendos absurdos, inclusive muitas vezes intimidando alunos por terem uma opinião distinta do professor. Tem vídeos desses. Depois, se você quiser, eu exponho nas minhas redes sociais, mando pra você, que talvez você não tenha visto, por isso que você tá falando essa bobagem que você tá falando. Agora, a verdade é que existe uma audiência cativa em sala de aula e por isso o professor ele deve expor todos os lados das ideias e não apenas aquilo que ele pensa.
Nos últimos tempos, você postou nas suas redes sociais uma foto da Manuela Dávila com a família dela que gerou uma perseguição para a família dela. Eu queria te perguntar se você é a favor desse tipo de perseguição e se você faz isso de propósito para lacrar nas redes sociais em cima das feministas e direcionar ódio para cima delas, porque depois você disse que apagou as postagens por se arrepender disso. Eu gostaria de saber se você realmente se arrepende de usar as feministas para lacrar na internet e usar a sua liberdade de expressão para cometer ódio em cima dos outros. Bom, gostaria de dizer que eu não me arrependo nem um pouco. Eu precisei falar na época por questões partidárias. Eu fiz apenas uma piada com a Manuela Dávila, na qual eu dizia que pra ela era socialismo pros outros, mas capitalismo pra ela, porque tinha uma foto dela na frente da Estátua da Liberdade. A criança, o sobrinho dela que tava na foto, teve o rosto tampado. Mas isso, a jornalista que fez essa fake news contra mim e espalhou nas redes sociais, ela tá sendo processada, tá respondendo o processo. Inclusive tá avançando o processo contra ela, Rita Lizauskas. E ela fez tudo isso com o intuito de me difamar, como se eu estivesse propagando ódio. Agora eu te pergunto, fazer piada é propagar ódio? Em que momento eu estimulei qualquer tipo de violência contra a Manuela Dávila? Você chegou a ver o conteúdo do meu tweet? Provavelmente você não viu, mas você tá dizendo aqui que eu propaguei ódio sem nem saber o que foi publicado. É assim que vocês fazem, vocês gostam de tirar as coisas de contexto e tentar calar a boca da oposição, calar a boca de quem pensa diferente, falando que é discurso de ódio. Eu não posso falar o que eu penso, eu não posso fazer uma piada com a hipocrisia da Manuela Dávila, porque ela é hipócrita sim, já questionei ela pessoalmente a respeito disso, porque senão eu sou machista, eu sou homofóbico, sou transfóbico, é sempre algum xingamento nesse sentido. Não pode falar o que pensa, porque senão é discurso de ódio. Pois eu não me arrependo do que eu falei, acho que é legítimo ter liberdade de expressão, inclusive pra fazer piadas com uma figura pública que nem a Manuela Dávila é.